Em 1808 nascia Napoleão na França, mas não o Bonaparte. Esse é o sobrinho herdeiro do tio mais famoso, que foi um dos responsáveis pela movimentação da família real portuguesa para essa maravilha de país. A outra responsável foi quem? Vocês sabem quem foi? Foi ela, a maconha. Mais especificamente a fibra dela, né? O cânhamo, que a gente já ouviu bastante falar também, né? Ele era usado na confecção de cordas, velas e materiais de vedação para as longas viagens, né? Mas voltando para o Napoleão sobrinho, ele foi também o primeiro presidente francês eleito por voto direto, mas que deu uma boa causada depois, né? Quando era quase na hora dele sair do poder já. Aplicou lá um golpe básico, daqueles que a gente já vê por aí, ainda vê por aí, aliás, nos dias de hoje também, né? Bom, hoje também foi o dia que nasceu o grande poeta brasileiro Augusto dos Anjos, do grande artista espanhol Juan Miró, do grande fotógrafo brasileiro Mário Cravo Neto e também de um grande, mas de um grande, felicíssimo da puta, desculpa o palavreado, que é o Adolf Hitler, né? Não sei se eu posso nem falar muito o nome dele aqui, porque coisa boa ele não fez, né? Não trouxe pra gente até hoje, inclusive tem um monte de coisa que acontece até hoje que veio daquele tempo, né? Então vamos esquecer um pouquinho dele. Dando esse rápido giro pelas curiosidades e histórias, é interessante ver como o passado e futuro estão conectados quando o tema é maconha. Pensar que no Egito Antigo já se utilizava cannabis na confecção dos papiros e hoje falamos em papel higiênico feitos de cannabis para diminuir o impacto ambiental da produção. É algo realmente muito, muito, muito importante, né? Vocês concordam comigo? Então, aproveitando esse momento filosófico e antropológico, quero chamar um programa da linha que nos faz refletir, repensar e respirar, ter a mente forte para encarar o mundo como ele é, com suas delícias e tristezas também, né? Porque o mundo não é só feito de delícias. Com vocês, mais um episódio do Linha de Raciocínio com Aldino Vilão, dessa vez entrevistando a antropóloga, pesquisadora e educadora canábica Luna Vargas. Então vem com a gente! E aí, molecadinha que me assiste, primeiramente um forte abraço, um cheiro a massa, diretamente aqui da 011, rapaziada, o Aldino na voz, fazendo pra vocês esse programa lindo, maravilhoso, certo? Que é o Linha de Raciocínio aqui, nosso podcast, inaugurando já com o pé direito, entendeu? Com a minha convidada aqui do meu lado, incrível, essa mente brilhante, pensante, entendeu? Muito à frente do nosso tempo, que hoje nós vai estar trocando ideia, certo? Esse podcast é um oferecimento, certo? Linha Canábica da Bar, certo? Essa linha que tem um ativismo muito grande, que visa desconstruir toda a marginalização que se construiu em volta da cannabis, certo, rapaziada? Distribuíram produtos aí à base de CBD e com uma mentalidade muito profissional e muito consciente, certo? Trazendo aí o uso medicinal da cannabis para ajudar inúmeras doenças, inúmeras famílias aí, certo? Que estão na luta contra esses males. E nós temos a planta que pode nos ajudar a amenizar e acabar com essas doenças, certo? Então, acessa aí a linha Canábica da Bar para você conferir. Tem produto cosmético, tem sabonete, tem coisa pra caramba. Eu mesmo uso, eu adoro e, mano, recomendo, entendeu? Dá uma acessada lá para você ter umas ideias. E vamos pro que interessa, vamos falar hoje, certo? Boa noite aqui no Brasil e aí no Canadá o quê? Bom dia, Luna! Oi, Aldino, obrigada por me receber aqui. Feliz 4h20 para todo mundo que está aí no Brasil, aqui também estamos comemorando. Então, rapaziada, a Luna que é a nossa primeira convidada do nosso podcast, certo? E vou pedir para ela se apresentar, vou pedir para ela falar a caminhada acadêmica aqui, certo? Dela, dar umas introduções aí, o que ela estuda, ela das ciências sociais aí, certo? A área é parecida com a nossa. Por mais que eu curse História, eu sou apaixonado e crio conteúdo em cima da filosofia. Então é a Santíssima Trindade das Humanas, certo, Luna? Vamos falar um pouco sobre isso. Você apresenta como é que foi essa caminhada acadêmica, qual foi a sua primeira universidade, como é que foi? Fala para nós.
Então, eu comecei a minha carreira acadêmica na universidade, na PUC de São Paulo. Eu sou de Goiânia, cresci em Goiânia, fui fazer Relações Internacionais em Brasília. E aí eu gostava tanto da minha aula de sociologia na universidade que meu professor falou, olha, todas as suas perguntas, todas as suas questões são muito mais das ciências sociais do que das relações internacionais. Procura isso, ao invés de relações internacionais. E eu fiquei super feliz, porque eu descobri as ciências sociais. É difícil, assim, pelo menos na época era, de ter acesso a informação sobre vários cursos, né? E ciências sociais era um deles. Eu nunca tinha ouvido falar de antropologia, de sociologia, antes de entrar, né? Antes de já estar na universidade. Então eu prestei PUC lá em São Paulo. Estudei 4 anos lá e fiz meu trabalho final na antropologia. E na época eu estava pesquisando as culturas tradicionais do Brasil inteiro que se manifestam em São Paulo. Então, desde o Bumba Meu Boi, lá no Morro do Querosene, com o Tião, um evento que tem grande no Parque da Água Branca, de culturas tradicionais. E na época era um boom, assim, anos 2000, 2004 na época. Já era 2008, na verdade, porque eu já era o fim da universidade, né? Mas nesse período, assim, do começo dos anos 2000, que tava um boom, assim, do Brasil 500 anos, junto com as culturas do Brasil, muito incentivo, né, do governo, na época, em resgatar essas culturas brasileiras e também mandar para fora, né? Então, essa foi a parte do meu trabalho, da minha pesquisa em São Paulo. E depois disso, eu fui para a França fazer um mestrado na UHSS, que é a Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais. E aí, quando eu cheguei lá, eu queria continuar estudando as culturas tradicionais, mas chegando lá, essas culturas elas se esvaziam um pouco da parte religiosa, da parte ritual, e fica a música. Então, eu acabei pesquisando o mercado de world music, que é música do mundo, na Dinamarca, numa feira itinerante, e que aí tinha música africana, música do leste europeu, da América do Sul, todas se encontravam nesses eventos de música, né? Uma feira de vender show e vender, basicamente, show desses grupos no verão dos festivais europeus. Então, esse foi o foco, e aí eu estudei etnomusicologia e antropologia social. Então, esse foi mais ou menos o meu percurso acadêmico. E, paralelo a tudo isso, sempre pesquisando cannabis, porque desde que eu mudei para São Paulo, eu comecei a crescer um dread, e aí no final do meu mestrado, já quando eu voltei para o Brasil, meu dread já estava no joelho, e nesse meio tempo eu fui para Jamaica, fui muito para o Marrocos, porque a passagem é muito barata da França para o Marrocos, é tipo 20 euros para você ir de Paris para Marrakech. E então eu fiz várias pesquisas, pesquisa de campo mesmo, e muito assim, focado na parte da cultura, né? Que é a parte, né, da antropologia, essa coisa que sempre me guiou, assim, a música e a cultura. Então, aí quando eu fui para Jamaica também, muito focado na cultura da cannabis e não tanto na parte de como a cannabis, da ciência da cannabis, né? Que é o que eu trabalho hoje. Mas foi mais ou menos por aí meu percurso. Quando você entrou na PUC de São Paulo, qual foi a coisa que mais te impactou em ciências sociais? Qual foi a coisa assim que você teve o seu primeiro contato e você falou, caramba, isso é muito diferente, isso é totalmente oposto do que eu imaginava? É engraçado, assim, porque na verdade quando eu comecei as ciências sociais, no meu primeiro ano, eu lembro de ter uma sensação ao contrário disso. Falar assim, finalmente eu achei gente que pensa igual eu penso, assim. E que estava me dando teoria para isso. Então essa foi mais a minha sensação. Eu falava assim, nossa, então tem um monte de gente que vê o mundo dessa forma que eu já vejo. E aí a faculdade me deu ferramentas, assim, para poder, né, trabalhar com isso. E principalmente uma área que eu gosto muito é essa área de pesquisa de campo. É a área de entrevista, de conversar com as pessoas, de entender, né, como é que funciona. Assim, hoje eu faço uma pesquisa que ela não está dentro da academia aqui, mas a minha pesquisa ela é focada no mercado de cannabis.
eu sempre gosto desse viés de estudar mercado, que eu te falei, né? Lá eu estava estudando o mercado de culturas tradicionais em São Paulo, depois fui estudar o mercado de música na Europa, e agora eu estou estudando o mercado de cannabis. Porque a única forma da gente, assim, na minha opinião, estudar mercado é uma forma que você tem de conseguir entender realmente quais são as motivações e a lógica, porque assim, tudo vem dessa lógica do dinheiro e do mercado. Então, quando você tenta entender alguma coisa fora dessa lógica, parece que não faz sentido. E aí, quando você começa a estudar mercado, você fala, é por isso. Então, assim, eu gosto de entender, assim, basicamente como funciona o sistema capitalista, né? Em relação a quase tudo que não seria tão capitalista assim, como é a maconha, como é a cultura tradicional e como é a música. Mas, então, essa junção aí de pensamentos e de lógica é uma coisa bem interessante na minha pesquisa em geral. E vem cá, qual o seu preferido do tripé? Você prefere o Durkheim, o Marx ou o Weber? Eu tenho que fazer essa pergunta. Assim, eu tenho uma linha, assim, lógico, para mim é Marx, mas assim, eu sempre penso que eles são filósofos também, né? E eu sempre penso que a gente consegue aprender com todos, assim. Eu tenho várias coisas assim de Weber também que eu tenho de referência, e principalmente quando você não concorda muito, também é uma coisa que você pega de referência, tipo assim, tem essa mentalidade aqui, e aí você entende por que você não concorda com aquilo, usando outros autores. Então é meio essa coxa de retalho que a gente vai fazendo do pensamento, né, dos grandes pensadores, assim. Mas se for... desses três, acho que se tivesse que escolher um dos 3 livros, eu escolheria Marx. E quando você começou a desenvolver, em paralelo com a universidade, ali, a sua pesquisa particular sobre cannabis, o pessoal da universidade começou a te olhar estranho, meio torto, o pessoal começou a te achar, ter um preconceito com você? Os professores, os alunos, a galera um pouco mais boyzona, o pessoal mais tradicionalista? Assim, eu acho que não, porque eu já tinha um dread gigante, então o pessoal já meio que entendia, assim. E eu acho que tem outra coisa também que, pelo menos para mim, assim, a cannabis e fazer parte dessa cultura canábica, né, quando você aparenta ser da cultura, sempre me abriu muito mais portas do que fechou, assim. Em geral, em relação assim, a viajar para poder trabalhar com isso. Normalmente, quando você vai lidar, né, com cultura em geral, as pessoas não têm muito preconceito. E em relação à aparência, assim, principalmente quando você está, como eu falei, trabalhando com música, né? E a cannabis, ela permeia, né, todas esse mundo, assim, da música, né? Grande parte das músicas eu acho que elas foram feitas sobre efeito de cannabis. Mas dentro da academia mesmo, assim, eu não tinha estudos sobre isso na época. E hoje em dia ainda é raro. Eu estou aqui, né, no Canadá, aqui em Vancouver, em British Columbia, e aqui na academia, aqui eu não fui para a academia, resolvi começar a trabalhar porque eu não achei um grupo de estudo que eu me encaixasse achando assim que essa aí é a linha que eu quero seguir na minha pesquisa. Tudo que eu entrei em contato aqui era assim, tudo bem, eu posso até te orientar, mas isso aqui não é muito a minha área. Então a gente está começando uma nova era que eu acho, depois da pós-legalização, né, que vai ser essa área de abrir mais possibilidades da pesquisa nas ciências sociais com cannabis. Principalmente, eu vim para cá porque eu queria estar nessa transição, né? Eu vim para cá 6 meses antes da legalização, em 2018, e eu queria estar aqui nessa transição para entender o que mudaria socialmente, assim, de um país proibicionista, aí no outro dia ele é liberado, e eu acho isso, né, uma coisa histórica incrível, assim, de viver. E essa transição que dura, né, muito tempo, eu estou vivendo ainda essa transição aqui, porque 2, 3 anos não é nada, numa história de 100 anos de proibicionismo. Então, e aí eu já consigo ver, tipo, várias coisas interessantes nesse percurso da transição social aqui no Canadá. Tipo o quê? O que você vê que
dos 6 meses antes da proibição, do dia que legalizou e os 6 meses depois da legalização, o que você vê? Quais são os aspectos que você vê e fala assim, caralho, o bagulho mudou mesmo, caramba, o que você vê que impactou, o que você vê que melhorou ou que às vezes piorou? Quais foram os impactos que você, como socióloga, consegue enxergar? Eu tenho lembro no dia da legalização, eu acordei assim, pronto, é hoje, achando assim que. Porque o pessoal no Canadá não é muito igual ao Brasil, não. O dia que legalizar no Brasil, eu quero estar, porque vai ser assim. Acho que vai parar o Brasil. Copa do Mundo. Tipo Copa do Mundo, assim. E aí aqui não foi, então eu fiquei um pouco frustrada. Foi assim, tipo, tudo continuou normal. Teve umas reuniões, assim, em algumas praças, algumas coisas assim, né, falando da legalização, que foi no 17 de outubro de 2018. E aí eu fiquei, assim, meio que tentando achar o que fazer. Aí eu lembro que eu vi uma mulher reclamando que tinha um pessoal fumando na praça, E aí chegou uma senhora, assim, virou na frente do policial, né, porque aqui é legal, então você pode fumar em qualquer lugar na rua, assim. Sem problema. E aí, eu lembro dessa senhora falando pro policial, você não tá vendo? Eles estão fumando aqui na rua, na praça, não sei o quê. Aí o policial falou para ela assim, olha, do mesmo jeito que a senhora pode andar aqui na rua, eles também podem fumar a partir de hoje na rua, então eles podem fazer o que eles quiserem. E aí deu essa resposta pra mulher lá, e eu lembro que eu fiquei assim, agora sim. E aí a única coisa que teve de legal nesse dia foi o show do Cypress Hill, que aí foi muito bom. E eu espero que tenha no Brasil um show do Cypress Hill com Planet Hemp, sei lá, uma coisa assim. Mas, e aí nesse período, assim, de transição e trabalhando, que eu trabalho aqui num dispensário, e eu trabalhava no mais movimentado que tinha na época dessa transição, da legalização. Então eu tive, nesse tempo, eu acho que eu venho vendo e trabalhando para isso, que eu sou educadora aqui, vendo a mudança de pensamento de várias pessoas em relação a cannabis. Então, assim, quando você tem um dispensário, que tem pessoas que têm conhecimento, e que você pode entrar e perguntar coisas, então eu gosto muito de estar trabalhando e chegar uma pessoa e falar assim, oi, é a primeira vez que eu entro aqui, um canadense mesmo. Porque sempre teve os dispensários, só como era meio marginalizado, não era legalizado, as pessoas não ficavam à vontade de entrar, só quem entrava é quem queria consumir. E agora não, então as pessoas, é legalizado, é super assim, tem lojas maravilhosas, assim, que tem tubos, que a sua cannabis vem num tubo, daqueles tubos de sucção e que sai lá na sua mão. Tipo umas coisas, todo mundo atende com iPad, tipo assim, loja da Apple. Brabo. Só que é de cannabis. Então, assim, então as coisas muito arrumadas, assim, então as pessoas se sentem um pouco mais bem-vindas, assim, e tal. E aí, tira desse estereótipo, né, assim, de, o lugar que vende cannabis é daquele jeito e tal. Então, eu vejo as pessoas mais abertas, entram para falar, tipo assim, a primeira vez que eu tô aqui, eu queria saber, eu li que cannabis, ou que CBD, ou que THC é bom para isso, que produto que você acha, ou então alguém da minha família está com isso, então as pessoas vão para conhecer, e tem várias histórias maravilhosas, tipo mães também, eu já atendi mãe que ela não fuma, e só que ela falou, eu quero que o meu filho fume uma coisa boa, e como ele não vai gastar o dinheiro dele com isso, e vai fumar qualquer coisa na rua, eu tô vindo aqui para você me vender cannabis boa para eu dar para o meu filho. Então, assim, uma mãe redutora de danos ainda. Então, umas situações que tá legal, propicia, né? Assim, uma questão de segurança, de saúde, de tudo aqui é testado em laboratório. Então, eu vejo que as coisas aqui estão... A educação tem feito, né, devagarzinho, esse trabalho de fazer a cannabis ser mais entendida e compreendida na sociedade para quem não era desse grupo, entendeu? E, bom... o impacto aí no Canadá, eu acredito que tenha então sido muito positivo, mas muitas partes do mundo ainda olham a cannabis como uma coisa extremamente ruim. Eu não estou falando nem só do Brasil. Eu queria que você desse uma opinião em países que são proibicionistas ao extremo, tipo, se for pego com porte de cannabis, com maconha, é preso. É preso e que nem, por exemplo, o Japão. Japão, quando não tem como fazer uso lá.
como que se muda o imaginário popular? Como que se trabalha? Como que se reforma o pensamento da sociedade em um ambiente onde que é extremamente um tabu, é uma coisa extremamente mal vista e uma coisa que eles colocam um perigo, como se fosse a coisa, meu Deus, é urânio que ele tá colocando na boca, tá ligado? Como que a gente pode trabalhar, como que a gente pode analisar, tipo, sociologicamente uma parte do mundo, uma sociedade assim? Assim, a gente tá. Você falou do Japão, é um ótimo exemplo. Eu consegui fumar um no Japão, por acaso. Então, assim, a galera lá proíbe tanto que acaba tendo vários cultivadores, porque eles têm que cultivar e consumir, porque não tem muito onde comprar e é muito perigoso, então algumas pessoas fazem isso. Mas, assim, a cannabis ela tem essa coisa que é incrível, né? Assim, há 100 anos de proibicionismo e todo mundo continua fazendo uso. Tem todas essas propagandas contra, falando que se usar... Eu lembro que eu era adolescente, final dos anos 90, assim, e aí eu ia fumar, aí até minha mãe, assim, que é super tranquila em relação a cannabis, que também fumava, falava, ai, filha, cuidado, que vai torrar os seus neurônios. Então, assim, e isso não impediu ninguém de usar cannabis. Ninguém nunca, não tem nenhum adolescente que falou assim, não, minha mãe disse que queima neurônio, e aí resolveu não fumar. Assim. Então, a gente viveu 100 anos aí de uma propaganda massiva, né, contra a cannabis. E aí, estimulando preconceito, um monte de dado de pesquisa errada. Então, a gente tem um trabalho aí de pelo menos mais 100 anos para tirar isso. Então, essa é a minha meta como educadora, é educar pelos próximos 100 anos. Não sei se eu vou conseguir chegar a ver essa mudança, espero que sim, mas eu acho que é um trabalho que é difícil de desfazer. A gente vê, agora a cannabis ela tem uma coisa que é muito, muito maravilhosa e que é aquele tapa na cara da sociedade, que é você experimentar e fazer a diferença na hora na sua vida. Então, assim, quando você vê, né, o Brasil é um lugar onde essa visão de cannabis começou pelas mães, né, como Cuiabá, por exemplo, mas assim, que como as mães com as crianças com epilepsia, que é uma coisa que toca muito a sociedade em geral. Quem já teve a experiência de ver qualquer pessoa tendo um ataque epilético sabe como é horrível, como você se sente inseguro, eu já tive só uma experiência e foi assim, traumatizante, eu não sabia nem o que fazer, eu fiquei meio estática, assim. Então, imagina você ver o seu filho 30 vezes por dia, 20, 10, uma vez por dia fazendo isso. Então, quando você dá um óleo para uma criança dessa e ele para na hora de ter um ataque, assim, você pode ser contra, pode ter ouvido falar mal a vida inteira, você vai abraçar isso e vai falar assim, dane-se, eu quero isso para o meu filho desse jeito. Então, assim, a cannabis tem essa coisa que é muito incrível, e que, lógico, é tudo por causa, né, da ciência da cannabis, do sistema endocannabinoide e tudo mais, e aí tem toda essa parte da ciência que está muito avançada já. Então, mas eu acho que o que mais vai fazer mudar essa mentalidade é ver os efeitos. Então, uma vez que você tem um problema, ou alguém da sua família tem, e que você sente e vê a diferença na qualidade de vida dessa pessoa, não tem como você voltar a falar mal e falar que isso vai matar, e que é uma droga, e tal. Mas, junto com isso, em paralelo, primeiro, tem questões econômicas, né? O Japão também, a hora que ele vê todo mundo ganhando muito dinheiro, e aí começa, né, legaliza, é igual ao Brasil, o Brasil já está em volta de países que estão com um processo de legalização muito maior. Então não tem como o Brasil, uma hora começa, as empresas daqui já estão na Bolívia, já estão na Argentina, já estão no Uruguai, e aí começa a fechar o cerco, assim, e a hora que os Estados Unidos legalizar, nessa geopolítica aí mundial da legalização, é a hora que os Estados Unidos quer mercado consumidor, ele vai querer exportar para o maior mercado da América Latina, que é o Brasil. Infelizmente, a gente tem que passar pelas mesmas coisas de 1500, né? Assim, parece que a história não passa, né? Mas assim, vai acontecer por isso, isso não tenha dúvida. Então, quando tiver essa coisa de aumentar o mercado, junto com isso, esse processo de educação, e junto com que, independente do que você acredite, crença, religião, credo, raça, cannabis funciona, aí eu acho que esse combo aí que vai começar a diminuir o estigma. Deixa eu te perguntar, antes da gente entrar um pouco mais nas raízes sociológicas, né, do problema,
da demonização, né, de toda essa calma aí que eu travei. Antes da gente entrar, né, no conceito dessa caricatura, dessa demonização de todo esse tabu que foi construído em volta da cannabis, eu queria te perguntar uma coisa. Você acha que a galera pop, que a galera do hype, os grandes rappers, as grandes rappers também, atores, enfim, essa galera da mídia mundial que faz essa apologia e traz a mensagem da cannabis nas suas letras, nas suas redes sociais, com ativismo, assim, você acha que ajuda? Você acha que ajuda a propagar e mostrar que, por exemplo, o Snoop Dogg ou o Wiz Khalifa, que são até donos de marca de ganja lá nos Estados Unidos, né? Você acha Aqui que esse também. ativismo... Aí também... Eles têm maconha aqui no mercado. Caramba! Então, você acha que com essa exposição ajuda o adolescente, as pessoas mais jovens, a entender o que realmente a não pegar o que é vazado pela mídia, a coisas que são vomitadas, mas essa galera que já é grande, já é famosa e que traz base científica, que pega lá dados de uma universidade, pega dados científicos e faz questão de divulgar e faz questão de colocar no seu ativismo, ela ajuda o jovem a entender melhor, a não entrar nesse tabu que os nossos pais, nossos avós têm? Eu acho que, assim, pegando por um exemplo pessoal meu, né? Assim, eu era adolescente nos anos 90 e Planet Hemp fez uma diferença numa geração, assim, que anos 90, 2000, na época que eles estavam, assim, né, lançaram, assim, eu lembro que usar a camiseta com a folha de maconha, parece que voltou à moda aí no Brasil, você podia ser preso. Na época era apologia, né? Você podia ser preso por apologia. Então, assim, quando chega um grupo, como foi o Planet Hemp no Brasil, como é o Cypress Hill nos Estados Unidos, e como vários outros, né? E fala disso abertamente, você pega a letra hoje do Planet Hemp, e que, assim, tá atual até hoje, sabe? E politizando a cannabis, falando disso. Então, eu acho que isso faz uma diferença, sim, e dá uma força... com certeza para você argumentar, né? Para você. E aí, quanto mais popular fica, eu acho que fica mais fácil também das famílias, dos pais entenderem, sabe? Eu lembro de ouvir Planet Hemp. E minha mãe deixava, e a galera na escola deixava, a gente podia levar música para a escola. Então, assim, era a primeira vez que a gente via falando de maconha em música abertamente, em português, daquele jeito. Eu tinha um grupo na escola, aquelas Planet Girls, que era eu e as minhas amigas. Então, assim, eu acho que sim. Aqui a gente tem o Seth Rogen, que é um ator de comédia, e ele tem uma marca de cannabis aqui no Canadá. O Snoop Dogg tem também. Então tem várias pessoas investindo. A Martha Stewart, tipo assim, é a mulher que faz bolo na internet, né? Tipo assim, ela tem também, junto com o Snoop Dogg, tem livro e por aí vai. Então, quanto mais hype vai ficando o assunto, aí você pega várias celebridades falando, já eu uso CBD, ou isso me ajudou, e aí começa... E eu acho que é uma obrigação dessa galera que faz uso falar. E, assim, não tenho dados, assim, né, pesquisas sobre isso, mas acredito que uma grande parte, se não falar uns 80%, dos artistas do mundo de várias artes já usaram cannabis alguma vez na vida. Então, acho que, assim, não falar sobre isso, você está fazendo um desserviço em relação a esse estigma. E deixando de alertar as pessoas, inclusive para não usar, porque falar de cannabis, você pode falar para usar, mas também alertar contra as coisas por que a gente não deve usar. Então, eu acho que o diálogo ele serve para poder, né, expor um tema e criar exatamente essa dinâmica de conversa, porque o problema é não ter isso, né? É só falar assim, não, isso aqui é proibido, todo mundo sabe, igual o Brasil, né? A cannabis é proibida, todo mundo faz, sempre fez, independente de qualquer coisa, e aí a gente fica vivendo uma hipocrisia, tendo uma cannabis ruim para o consumo, não tendo informação bastante, não tendo segurança, porque também a qualidade dos produtos é uma coisa que importa muito,
para poder você ter, né, um uso devido. Então, eu acho que o problema dessa não criação desse espaço de diálogo é segurança, no fim das contas. Importantíssimo, porque eu vejo muito do ativismo de vários artistas, isso cresce muito aqui no Brasil cada vez mais, e isso vem abrindo a mente de muita galera, isso entra em muito debate. Às vezes o pai e a mãe ouvem a música e falam assim, não, tá fazendo apologia, tá, isso aqui, não, tá trazendo a informação. Tá, quando cita, quando você assiste uma entrevista da pessoa que faz o uso, por exemplo, a gente tem aqui o Matuê. Matuê pra mim é um grande ativista da ganja aqui do nosso trap atual aqui no Brasil. E quando ele traz uma informação, quando ele começa a trocar as ideias sobre isso, a gente vê que ele é um moleque que realmente manja do assunto, que ele é um moleque que tá ali não pra falar assim, fume e foda-se, fume e dane-se. Não, ele fala assim, cara, fuma por causa disso, porque é bom pra você, você se sente confortável, você deveria fumar isso, aquilo outro. Fumar não é só um ato recreativo, as pessoas também usam de forma medicinal, dá pra extrair isso, aquilo outro. Então, tipo assim, em muitas entrevistas eu vejo diversos artistas, eles conseguem passar pela fama deles muitas informações importantes na luta e pra conscientização, principalmente. Mas agora entrando um pouco mais, né, nas raízes, né, vamos vasculhar um pouco mais lá no fundo, né, eu queria que você desse uma breve aulinha para nós, né, quais são as raízes da proibição, por que se criou a imagem que maconha é do mal, que maconha é do diabo, que maconha é isso, aquilo outro, quais são as raízes de tudo isso, onde começou, por que começou e como começou? É uma conjuntura, né? Assim, como tudo, assim, é um pouco mais complexo do que dizer que é uma coisa. Eu tenho um pouco eu ando com criando uma teoria sociológica, sei lá, do que sobre cannabis, que é assim, a cannabis, ela é simples, mas a gente não pode ser simplista. E eu acho que isso é meio que em tudo, né? Quando a gente vai falar de qualquer evento social, de qualquer ação, né, social, assim, nunca é uma coisa só, uma conjuntura. Então a gente pega ali na virada do século, até o século XIX, cannabis era, como a gente tem várias fotos na internet, vendida na farmácia, vendia cigarro de cannabis para doenças pulmonares, inclusive na farmácia, xarope. E eu tive a oportunidade de conhecer um médico que o pai dele era farmacêutico em 1920 nos Estados Unidos. E ele conta que quando ele ia, na época de 1920, o álcool era proibido e a cannabis era liberada nos Estados Unidos. Então ele conta que quando ele foi formar, para a pessoa formar na academia em farmácia, você tinha que saber fazer uma tintura de cannabis. Então ele conta que a cannabis era legalizada, então era fácil de achar, só que o álcool era proibido poder extrair a cannabis. Então eles tinham que ir naquele comércio ilegal para tentar achar um álcool, porque senão eles não conseguiam fazer o trabalho final, que era fazer uma tintura de cannabis e formar na universidade. Isso em 1920. A partir do momento que eles liberam o álcool, né, e aí começam a proibir a cannabis nos anos 30, eles já têm uma estrutura de proibição formada, que era toda a estrutura que já reprimia o álcool, e eles substituíram essa estrutura para cannabis. Junto com isso, né, tem a indústria têxtil, tem as big pharmas, que são as grandes farmacêuticas surgindo, começando a sintetizar, né, tendo essa tecnologia de começar a sintetizar. A aspirina, por exemplo, foi um dos primeiros, né, a ser sintetizado. E vem essa Big Pharma grande, porque a cannabis até 1942 ela estava na farmacopeia norte-americana, e até 1900, não sei a data ao certo aqui, mas anos 50 por aí, ela era responsável por 70% das receitas médicas dos Estados Unidos. Então, como hoje a gente vê que a cannabis funciona para várias coisas, na época já tinha 70% da receita. Então, quem ia comprar remédio, você tem uma planta que você planta num vaso e pode ajudar em 70% das doenças que as pessoas têm. Então, isso vai um pouco contra a lógica também capitalista e contra a lógica de interesse desse vários grupos dominantes ali na época.
E aí, para poder fazer esse processo de proibição, junto com o processo imigratório que vinha né, da Espanha, não, do México, e dos negros, né, do próprio Estados Unidos, eles começaram a criminalizar, que você não pode criminalizar uma pessoa, falar assim, tipo, não gostei de você porque você fala espanhol, você é mexicano, você vai preso, isso você não pode. Mas você pode criminalizar uma coisa que essa determinada população consome. Então, como era a cannabis, ou como era a heroína também, e todas as outras drogas. E junto com isso, nos anos 60 e 70, os psicodélicos, LSD, a psilocibina dos cogumelos, o MDMA e tudo mais, para a galera hippie dos anos 70, pessoal que era contra a guerra do Vietnã. Então, eles pegam esse combo de que cada grupo social que eles não queriam que tivesse nos Estados Unidos e começa a criminalizar o que eles faziam uso. É igual chegar no Brasil e falar, a gente vai proibir o café, tipo, o Brasil inteiro toma café. Então, vai todo mundo para a prisão? Então, só que eles fizeram um target, né? O alvo dos grupos que eles queriam. E aí passa a não chamar mais cannabis de cannabis, bota o nome em espanhol, que é marihuana, que é para poder usar essa palavra para poder indicar qual era o grupo social que usa essa palavra. E aí, porque nos Estados Unidos não tem nada em espanhol. A única coisa que é em espanhol é marihuana. E aí eles mudam a linguagem junto com uma série, né, de processos políticos, né, do Nixon nos anos 70. E aí segue do Reefer Madness. Reefer é uma forma de chamar cannabis em inglês. E eles criaram uma série de filmes de propaganda contra a cannabis. Se vocês derem um Google, vocês acham isso. Cartazes assim falando que quando uma mulher branca fuma cannabis, ela fica mais apta a transar com um homem negro, por exemplo. E aí começa um monte de coisa xenofóbica e racista junto com essa questão proibicionista e vira esse caldo aí que você falou, né, de que cannabis é horrível. Vai juntando com esse lado social, vai juntando com as indústrias farmacêuticas vão levantando, e isso os Estados Unidos leva para o resto do mundo, porque tem esse controle né, econômico e cultural também, né, de filme, de tudo. E aí, ao mesmo tempo que eles espalham o cigarro, por exemplo, na época que eles queriam que todo mundo fumasse cigarro, coloca o James Dean fumando cigarro e espalha o filme para o mundo inteiro. Então, assim, eu dei uma resumidinha aqui, mas eu acho que deu para entender um pouco que é uma coisa complexa e que acabou, né, tipo, dominando o mundo em várias áreas, e agora é exatamente o contrário. Vai vendo estado por estado os Estados Unidos legalizando, Uruguai primeiro, Canadá, e a gente vai ver na União Europeia aceitando, já é tudo CBD na União Europeia, e vai aumentando, já tem vinho na França com CBD sendo feito. E agora tipo, eu brinco que é a onda, né? Um tsunami aí de legalização que não tem mais como parar. Então a gente pode pensar que por trás da proibição, ali tá muito de racismo, xenofobia e repressão social. A gente pensa, né, que a maconha é uma coisa que vai estragar sua saúde, é uma coisa que vai estragar você, vai estragar sua vida, mas na verdade o que está estragando é o preconceito, é o racismo, é a xenofobia deles. É uma tática ali, né, tipo, vamos encurralar, vamos pegar ali a característica daquele grupo e pá, não pode. Então realmente, né, o proibicionismo da maconha, ele é muito mais político do que sanitário, vamos dizer assim. Não, 100%. E no Brasil é 100% racismo, né? Porque eram os negros que fumavam, então, e os que trouxeram da África para o Brasil. Então, assim, no Brasil, mais do que, né, aqui nos Estados Unidos ainda tinha, tipo, os latinos, uma outra conjuntura. No Brasil, que também foi o primeiro país a proibir cannabis, já em 1850, eu acho. Tem que confirmar a data, mas foi um dos primeiros países do mundo, o primeiro a proibir cannabis, antes dos Estados Unidos proibir, o Brasil já estava proibindo. Por quê? Porque eram os negros libertos que estavam ali se juntando, fumando, e era uma característica daquele grupo. Então, o que eles fizeram? Proibiram para poder prender, para poder... Normalmente você usa essa palavra, né? Quando você fala maconheiro, que é maconha, que é uma palavra em quimbundo,
Quando você fala maconheiro, vem logo o vagabundo, o segundo xingamento é vagabundo na sequência. Então, essa junção também, né, de aí junto com a repressão da cannabis, junto com o samba, por exemplo, e aí vai pegando tudo que envolve a cultura dos negros no Brasil, e o resultado disso a gente vê dentro das cadeias hoje, né? Quem é que está preso? Então a gente já consegue definir muito bem que a questão canábica ela é muito 100% mais racial, preconceito, repressão social, desvalorização de cultura do que em si sanitária, né? Ela é um Mas projeto, né? Ela é um projeto de encarceramento, assim. Mas vamos falar então um pouco mais agora sobre essa questão cultural. Você falou que você visitou diversos lugares pelo mundo, certo? Eu queria que você contasse algumas experiências aí de alguns países que você foi, que você viu que a maconha ela é realmente muito enraizada. Por exemplo, Jamaica, você esteve na Jamaica, não foi? Uhum. Fala um pouco da Jamaica, Marrocos também você falou, não foi? Jamaica, Marrocos. Eu que fiquei curioso da experiência do Japão, como é que foi essa experiência no Japão. Se você puder contar para nós como que é a relação dessa erva com algumas culturas e algumas histórias aí que você acha que são interessantes, são peculiares, são engraçadas, são conscientizadoras, são bacanas. Conta pra gente. Eu tô com vontade de fazer todas essas viagens de novo, porque como já tem um tempo e agora tá um movimento mais de legalização, né? A Jamaica e o Marrocos, por exemplo, liberaram. Então, eu fui, na época que eu fui, não estava liberado. Então, eu fico tentando ver qual é essa mudança, né, desses lugares, sei lá, 10 anos depois que eu visitei. A Jamaica vai fazer 10 anos esse ano. E eu lembro de chegar na Jamaica também, por estar com um dread muito gigantesco, eles me chamavam de Empress, tipo de imperadora. Aí eles passavam assim e falavam Blessed Empress. E era muito engraçado isso, assim, esse reconhecimento, assim. E aí eu lembro também da gente estar querendo... Eu estava com 3 amigas, 4 meninas viajando, e a gente querendo visitar uma plantação, só que como era proibido, não podia, teoricamente, lá assim, todo mundo fuma, tem gente vendendo na rua, mas era proibido, é uma coisa meio, aquele modelo, né? Igual camelô, não pode, mas tem. Exatamente, é ótima, melhor analogia. E aí eu lembro que a gente estava procurando e conversando com a galera, só que assim, 4 meninas também, para poder ir lá para o meio do mato da montanha de carro, subir com os caras que a gente nunca viu na vida, né? Aquelas situações assim que a gente se coloca na vida quando você é jovem. E aí eu lembro que a gente pegou tipo um carro de um cara, paramos numa casa, saímos desse carro, pegamos outro carro, subimos uma estrada numa montanha na Jamaica. Andamos fazendo uma trilha longa e aí chegamos no lugar de plantação, no meio da montanha escondido, que é assim que eles plantavam na época, antes de ser médico, né, que agora tá liberado o uso médico. E aí eu lembro de chegar lá na plantação e achar assim maravilhoso, mas ao mesmo tempo com medo, porque eu tava com os caras e não sabia nada e a gente tava, tipo assim, sem conhecer nada. Então passar esse tipo de aventura para poder conhecer uma plantação. E aí eu lembro também de viajar para o Marrocos. A primeira vez que eu fui com um amigo. E a gente chegou... eu, por ter dread, nunca tive muito problema de interagir nos lugares, porque a galera via o dread e vinha me oferecer. Então eu falava, você quer comprar? Porque eu já sabia que quem tinha dread fumava. Então era mais ou menos assim. Por isso que sempre nunca foi tão difícil, independente do lugar que eu chegasse. Mas eu lembro que quando eu cheguei em Marrakech, aí tem os souks, né, que são os mercados que ficam na Marrakech inteiro, e a gente andando nas banquinhas, e eles vendem muita coisa de prata, que é pelo peso. E aí eu fui visitando várias banquinhas, aí eu cheguei em uma e fui comprar uma pulseira de prata que eu tenho até hoje, aí eu falei, ele falou, é por peso. Aí quando ele foi pesar, eu vi que tinha uma resina na balança. Aí eu falei, você não tem isso aqui não para vender? Aí ele, isso aqui o que é? A balança? Eu falei, não, isso aqui que tá colado na balança, que era um haxixe. Aí ele falou, tem também. Aí começam as conversas e tal.
E aí o cara acabou me levando também lá para as montanhas para visitar lá. Foi conversa com um, conversa com o outro e chega nisso. Porque não é nada aberto, né? Assim, era proibido e tal. Então tem algumas histórias de aventura, assim, nesses lugares. E a do Japão que você tinha falado? Como é que foi essa trip aí no Japão? No Japão foi engraçado porque eu fui passar 2 semanas a trabalho e aí eu tinha um amigo que morava lá de São Paulo, da comunidade japonesa, e cheguei lá e falei para ele, pô, e aí, né? Como é que a gente faz para fumar um aqui no Japão? E aí ele foi e tinha uns amigos que plantavam em casa, aí a gente foi para a periferia de Tóquio, na casa dessa galera que tinha lá, tipo assim, um para salvar. E aí a gente conseguiu fumar nesse lugar na periferia de Tóquio, na casa de uma pessoa que plantava. Então foi um esquema bem, porque eu conhecia uma pessoa que morava lá. Se eu não conhecesse ninguém, não ia achar, assim, né? Caramba, nossa, que jet, deve ter sido louco ficar chapadão em Akihabara. Nossa, até eu experimentaria uma trip dessa. Meu sonho é conhecer Akihabara, imagina que louco. Mas então, agora algumas perguntas, né, um pouco mais técnicas, né? A questão do controle de qualidade, de como que é feito aí no Canadá, como é que é feito, é distribuído, todas essas coisas, porque aqui no Brasil a gente sabe que, né, é foda aqui no Brasil, porque vai várias químicas, né, são lugares de risco para você comprar, né, então é muito complicado aqui no Brasil, e a qualidade se pá, é a pior do mundo, né, ou uma das piores do mundo. Então, em um país legalizado, né, em um país decente, como que é feito o controle de qualidade, como que são os parâmetros, como que é o plantio, a venda, como que é essa relação comercial? Assim, eu trabalho aqui com educação no varejo, né, na parte que vende a cannabis. E então, nessa parte de educação, um foco meu é treinar as pessoas sobre a ciência da cannabis. E outro foco é pesquisar os produtos do mercado legal. Então, aqui a gente tem mais de 500 fornecedores de empresas diferentes que produzem produtos diferentes. Então, imagina que a gente tem assim, milhares de produtos saindo no mercado. E o meu trabalho é pegar o teste de laboratório, analisar o perfil de canabinoide, o perfil de terpeno, que são os óleos essenciais da planta, o processo que foi feito, então assim, desde do solo que usou, tudo, assim, a água que faz diferença, a água, tem empresa que usa água do degelo das montanhas, tem empresas que não, então assim, tem empresas que botam música para as plantas, e aí a gente vai descobrindo todo um processo da produção que faz diferença lá no final. O processo de cura, de secagem, de cura do produto é essencial, assim, principalmente quando a gente está falando das flores. Uma parte que eu gosto muito, que é a parte de extração, então extração por etanol, álcool, por butano, propano, que são os hidrocarbonetos, toda CO2 também, que é muito utilizado aqui na indústria, para poder fazer as extrações, tipo daquelas canetinhas que tem, e também dos produtos de DEB, né, de concentrado de cannabis. Então, esse é basicamente o trabalho de pesquisa. Então, quando você pega um produto de cannabis, você tem toda essa cadeia produtiva naquele produto. Então, de onde é que saiu a semente, que eles chamam de seed to sale, que é da semente até a venda. Então, e o governo, quem faz esse processo de qualidade, que acompanha e que exige esse processo, é o Ministério da Saúde canadense, que isso é uma coisa bem legal de falar, assim. É como se o SUS estivesse supervisionando a produção. Então, por quê? Porque é para garantir que vai estar seguro para toda pessoa que for consumir, né? Então, eu acho bem, assim, eu acho essa parte da pesquisa de produtos uma parte maravilhosa aqui do meu trabalho, e também muito desafiadora, porque as empresas não gostam de abrir muito, né, como é o processo. Então, as empresas que você vê que tem mais qualidade são as empresas que publicam, por exemplo, o certificado de análise, que é o teste de laboratório delas na internet, no Twitter, por exemplo. Aí você fala, não, essa empresa você confia, porque eles estão botando no Twitter.
E é diferente das empresas que eu mando 500 e-mails, marco café, encontro os representantes, encontro os vendedores, os donos, e os caras, não, eu vou pedir, é que é um pouco complicado e tal. Então, por aí você vai vendo a diferença, né, da qualidade dos produtos, e aí nesse processo de curadoria eu consigo selecionar os que eu acho que tem mais qualidade e segurança para as pessoas que vão comprar no dispensário que eu trabalho. Mas aqui é tudo muito, muito visto de perto, muito regulado, porque eles não querem errar. Então a gente está pagando um preço pelo excesso de regulamentação. É bem mais fácil afrouxar, né, do que apertar. Então é mais fácil eles começarem de um jeito mais né, certificando que tudo está muito sério, e depois ir relaxando um pouco as regulamentações. Mas a gente está vivendo processos assim, a cada mês, eu brinco que a cada ano nessa indústria é 10 de qualquer indústria, qualquer outra indústria no mundo, assim. Porque é muita mudança, muita coisa acontecendo, tipo, de um dia para o outro, a cada semana, assim. E junto também com a ciência da cannabis, porque assim, você tem um produto, aí passa uma semana, sai uma pesquisa dizendo que aquilo ali não é bom, algum óleo essencial da cannabis, artificial, por exemplo, não é bom ter dentro daquele produto. Aí vai reformular tudo. Então, é uma indústria crescendo em paralelo com a pesquisa, né? A gente vê que é uma boa dialética, uma coisa que funciona, e isso vem muito para agregar. Antes da gente entrar um pouquinho no final, já a gente entrar um pouquinho nessa questão da ciência da cannabis, explicar um pouquinho para nós, eu tenho uma curiosidade, não sei se pode falar, mas como que é a relação de consumidor? Quanto que custa? Como que faz para comprar? Idade, recomendação, uso recreativo, uso medicinal, como que é? Desde a questão de preço, que eu acho que a galera é muito curiosa sobre isso, né? Que é meio que unânime, né? Que é uma faixa etária só que a qualidade é duvidosa. Aí eu acho que variar bastante os preços e saber um pouquinho da relação do consumidor, como que o consumidor pode chegar, pode consumir, pode comprar, quantas gramas ele pode portar, qual a idade mínima. Todas essas recomendações e essas curiosidades que a gente queria saber um pouquinho. Para quem me segue no Instagram, lá na @lunavargas, eu faço umas lives só de produto. Então você pode entrar na live comigo e pedir uma recomendação como se estivesse no dispensário. Aqui eu tenho, tipo assim, sei lá, mais de 200 produtos aqui em casa. E aí eu falo muito dos produtos, porque eu acho que isso é uma coisa que essa variedade de produtos, ela amplia a visão sobre a cannabis. Então, quando você acha que a cannabis é só um óleo, ou então é só assim, quem fuma é ruim e quem tem o óleo é medicinal. Então tem várias visões assim, né? Não, eu não fumo, eu só tenho óleo. Você está usando cannabis, é a mesma planta. Então, assim, eu gosto de mostrar essa pluralidade para poder as pessoas entenderem que cannabis é mais do que um prensado que está sendo vendido ilegalmente. Então, isso faz parte do processo de educação. Aqui no Canadá, qualquer pessoa acima de 19 anos, com duas peças de identidade, pode ser uma identidade ou um cartão de crédito, qualquer coisa que mostre seu nome 2 vezes e com uma foto, você pode vir do Brasil, de qualquer lugar do mundo, e comprar cannabis aqui no dispensário. Aí você pode comprar no máximo por vez de 30 gramas, e se a polícia te parar na rua, você pode ter no máximo 30 gramas na sua bolsa, por exemplo. E 30 gramas é coisa, viu? É tipo isso aqui de cannabis, sei lá. Então, e aí é isso que funciona assim. O que mais que você perguntou? Do preço. Isso. O preço varia 3,5 gramas, que é 1/8 de onça que a gente vende aqui, custa em média, digamos assim, de 25 a 55, 60 dólares. Então depende da quantidade. Se é um produtor pequeno que produz assim orgânico, pequenos lotes, muito especial, assim, custa, sei lá, 50 a 60 dólares. Se é uma empresa grande, que não é trimming, né, que é essa parte de podar na mão, que é feito na máquina, por exemplo. Do Snoop Dogg, por exemplo. A do Snoop Dogg, a dele não é tão boa assim aqui no mercado, foi mal o Snoop Dogg. Mas assim, o dele custa uns 27, 30 dólares, assim, o 3,5 dele.
mas não é a melhor do mercado, porque ela é feita em grande escala, desse jeito que eu falei. Ela é o manicure, né, que fala que é o trimming, é por máquina, é grande escala. Então isso diminui um pouco a qualidade. E aí acaba sendo um pouco mais barato também, pelo tamanho da produção. Mas então é tipo isso, assim, vai entre uns 25 até uns $60, assim. Pô, nosso real tá caro pra caralho. Nossa, Essa pra desvalorização do real. É porque a galera gosta dessas curiosidades, né? Pra ficar pensando, porque aqui tem muito daquele argumento, né? Porque se legalizar, aí abre um café, um coffee shop. Que vai vender lá, só que vai ser muito caro e só Playboy vai comprar. Aí a rapaziada da quebrada que também dá não vai conseguir ter acesso, né? Então, imaginando um pouco essas noções de preço, a gente consegue imaginar, né? Porque tem diversos argumentos em torno disso, né? Porque, tipo assim, você vai comprar num lugar que é patenteado, licenciado e seguro, e o outro ali, na boca, na biqueira ali, o bagulho é louco, né? A qualquer momento você chega lá, dá um tome quadro e vai preso, e é vários BO. Então, tipo assim, essa questão do preço eu acho que é muito também pela segurança, né? Fora também ter toda essa questão de imposto, né? Então, é, é, ter esse preço em médio, acho que a rapaziada começa a pensar um pouco melhor, né? Tipo, pode ser mais caro? Pode, só que pelo menos é legal ter um controle de segurança, não é um bagulho tá ligado com raspa de pilha, com um monte de produto químico que você não tá nem ligado o que é, e pelo menos você vai estar seguro, não é uma coisa perigosa. Com grande diferença, né? Aqui eles têm também. Aqui não é um lugar de plantar nada, porque aqui é gelo. Aqui a gente, assim, tipo, basicamente tem gelo. Mas, então, assim, o Brasil é feito para isso, né? Tá aí na linha do Equador, quente. Então, aqui eles gastam com estrutura, assim, só para você fazer uma greenhouse, com aquecimento, com a energia das lâmpadas e tudo mais. Uma coisa que o Brasil tem sol. Então, assim, eu acho que pode pegar esse preço e transformar para real, assim, sei lá, ser R$20 a R$60, já para uma flor muito boa, então já é R$20, todo mundo pode comprar. Já melhora um pouco. E também tem as formas de legalização, né? Aqui a gente ainda tem uma grande parte, mais de 70% do mercado ainda é ilegal. Porque a legalização não foi feita para os pequenos, então os pequenos continuam só para quem, por exemplo, uma das maiores empresas do mundo que é daqui, que é a Canop Growth, eles entraram no mercado com um investimento de 5 bilhões. Então, assim, quem é que vai ter 5 bilhões para entrar no mercado e competir com a Canopy, que é essa que está produzindo a flor do Snoop Dogg? Então, a gente não tem essa grana. E aí, os pequenos produtores que plantam aqui, porque aqui tem uma cultura da cannabis muito grande, muito mais do que no Brasil, principalmente quando na época da guerra do Vietnã, quem não queria nos Estados Unidos, que aqui a gente está a 40 minutos dos Estados Unidos só. Então, aqui tem Washington, que é onde tem Seattle, tem o Oregon, que é Portland, e depois tem a Califórnia. Na sequência descendo aqui a costa, que é todo mundo legalizado. E nessa época da Guerra do Vietnã, todos esses 3 estados, quem não queria ir para a Guerra do Vietnã, vinha para cá, para o Canadá, porque não era obrigado a ir para a guerra. Então, todo mundo que era hippie e gente boa e que não queria guerra, subiu para British Columbia, que é a região que eu tô, e iam plantar na montanha. Então, eles trouxeram a cannabis, ficavam plantando na montanha. Então, aqui, eu trabalhei no verão numa fazenda aqui, que eu estava trabalhando com um menino que ele era a 3ª geração de grower. Então, o avô dele cultivava, o pai dele cultiva e ele cultiva. Então, assim, é difícil a gente ter essa referência no Brasil. Tipo assim, minha avó plantava cannabis. Assim, a gente até tem umas histórias que se falam muito, mas, assim, aqui tem uma cultura, tem muita gente, assim. Então não é aquela. Então eu acho que isso tem muita particularidade também dos lugares, e aí é por conta disso que a gente chama de fazenda, tipo assim, de vovô e vovó que planta maconha aqui. Aqui a gente esse pessoal ficou sem possibilidade de entrar no mercado legal. Por quê? Porque ninguém para você conseguir ter uma loja aqui, você tem que ter no mínimo uns 4, 5 milhões de dólares. Não é assim, vou abrir um café e, assim, a gente vem numa ilusão, né? Tem uma galera que às vezes chega de turista e fala assim, não, eu vim aqui, como é que eu faço para abrir uma loja? Eu falei, nossa, se fosse fácil assim,
Tipo assim, mas para a galera que está aqui no esquema não é fácil. Tem que ter muito investimento. Por quê? Porque a legalização foi feita para os grandes, foi feita para, né? Como eu falei, se a gente não analisar, como eu falei no início, se a gente não analisar o mercado, você não entende o motivo, né, da legalização. Quando a gente fala, pô, legalizou, a gente pensa, legalizou para todo mundo, mas não é assim. E aí a lógica do mercado. Então a gente tem um trabalho muito grande. Eu sempre falo que a legalização é só o primeiro passo. Depois da legalização, a gente continua a militância sem fim para conseguir incluir as pessoas, para conseguir reparação histórica, para conseguir justiça social com quem mais sofreu, para quem está preso. Imagina, tipo, pensa a cabeça de uma pessoa que está na prisão hoje no Brasil porque foi pego com um baseado e sabendo que a Prate Dona Dúzia está produzindo, ganhando patente e vendendo, tipo, para a galera aí, ganhando coisa do governo. Então, assim, é injusto demais. Assim, é revoltante você pensar nisso. É uma questão política muito, muito, muito conturbada, né? Aí é um capitalismo muito interesseiro, né? Até que ponto é interessante a gente legalizar para quem produzir, para quem vender, né? Consumidor, acho que pode ser todo mundo, mas quem vai produzir, quem realmente vai ganhar dinheiro em cima disso, né? Hoje aqui Desculpa, pode falar. Não, eu só terminei mesmo. Hoje aqui no 420, né, é um grande evento clássico de Vancouver. Aqui normalmente, quando não é pandemia, né, que o ano passado foi cancelado, esse ano também, mas normalmente nesse dia a gente está na praia, encontram mais de 1 milhão de pessoas na praia, e todo mundo fumando junto 420. O último ano que teve, que eu trabalhei nesse 420 de 2019, foi maravilhoso, teve show do Cypress Hill, e todo mundo que não está dentro do mercado legal, porque esse projeto da festa do 420, que é o 420, foi criado para protestar, para a gente poder falar, não, a gente fuma, a gente quer legalização e tal e tal. Só que depois da legalização, a galera falou, então para que precisa de continuar fazendo protesto? Precisa porque ainda não estamos contemplados, ainda a maior parte do mercado está fora, ainda não é a legalização que a gente quer. Então, assim, tem muita coisa para protestar, não vai acabar o festival do 420, e ele é tolerado, né, porque normalmente você nem pode fumar na praia, mas aqui tem mais de 20 anos que acontece isso todo 20 de abril, aqui na praia, e é um dos maiores do mundo. Então, faça chuva ou faça sol, todo mundo se reúne e fuma 420, e aí todas as empresas que funcionam aqui no mercado legal fazem como se fosse uma feirinha grande, assim, uma feirona, vendendo seus produtos, e várias empresas super estruturadas, só que não conseguem a passagem para o mercado legal. Então a gente tem muita coisa para protestar ainda. Caramba, nossa, a inclusão dentro do mercado, né? Vamos dizer assim, né? Nossa, é muito maior do que a gente pensa, né? Como se, tipo, só assinar lá a lei não é mais proibido. Mas quem que vai produzir, né, parça? Uns bagulho muito além de se pensar. Mas antes da gente ir pro final, eu queria perguntar um termo que você ficou falando bastante, né? A ciência da maconha, né? A questão científica, né? E dentro, vou pedir para você explicar o que é isso, né? O que se estuda dentro dessa ciência, e dizer para nós também qual que é a diferença do impacto de um uso medicinal e de um uso recreativo. O que diferencia, qual o tipo de produto pode ser usado para cada um. Eu sei que existe até um tipo de maconha diferente, né? Existe a maconha medicinal, né? A que se fuma do jeito medicinal, e o recreativo. Então, eu queria, antes de acabar, você explicasse esse termo e um pouco dessa diferença pra gente. Olha, assim, como eu te falei, a gente vem de um processo grande do proibicionismo e a gente tem um estigma muito grande. Então, esse termo cannabis medicinal e maconha medicinal... Ups! Opa, bati o pé aqui sem querer.
Então, esse termo cannabis medicinal e maconha medicinal, ele é usado para amenizar essa ideia e distinguir entre a cannabis, assim, entre maconha e cannabis, como se uma fosse boa, aceitável, outra não. É desse jeito que eu vejo. Quando você trabalha aqui dentro do mercado, eu fui visitar um produtor de cannabis há 2 semanas atrás aqui, e é muito legal essa visita, você vai nas salas que eles produzem, cada sala é uma variedade diferente e tal, e eles produzem, normalmente, os produtores licenciados, eles produzem para o mercado recreacional e para o mercado medicinal. Essa distinção, ela só existe no processo de venda, porque na parte da produção não existe. Então, a mesma cannabis que ela é produzida para o mercado legal e para o medicinal é no mesmo quarto, com o mesmo substrato, com a mesma terra, a mesma genética. Não existe uma genética medicinal e uma genética recreativa, por exemplo. Então, assim, na parte do cultivo, na cadeia, né, de produção do cultivo da cannabis, isso não tem diferença. Quando chega na parte da distribuição, acontece uma diferenciação. Tem uma parte da cannabis que vai para o dispensário, que é onde eu trabalho, para o recreacional, e tem outra parte que o médico dá uma receita médica e você pede pela internet e chega direto na sua casa, se você tem a receita médica. Isso é o medicinal. Mas é a mesma flor, do mesmo quarto, da mesma cura, do mesmo processo de produção. Então, por isso que eu falo que não existe diferença entre cannabis medicinal e recreativa, ou de uso adulto. A diferenciação faz no processo de distribuição e na intenção da pessoa. E aí a pessoa que vai dizer, mas independente da intenção da pessoa, se ela estiver falando assim, eu vendo, né, vários, chega sexta, sábado à noite, a galera, pô, eu quero uma cannabis, vendia, né, porque agora é Covid, mas assim, eu quero uma cannabis para ir para uma festa e curtir um show. Então eu vou indicar uma cannabis que seja estimulante, que ajude a pessoa a não ficar cansada, bodeada ou com sono. Então esse é o processo que a gente faz como bud tender aqui, que é atender a necessidade que a pessoa está pedindo. Mas Ficar aí... em casa com Netflix, pai, já é outra. Aí já é outra. Então, assim, quando você faz essa distinção, independente de você estar indo para um show, independente de você estar indo para uma festa, aqueles canabinoides que você está consumindo, que seja fumando ou comendo, ou como você queira, eles vão estar se conectando nos seus receptores do sistema endocannabinoide no seu corpo. Então, você vai estar tendo um efeito medicinal, quer você queira, quer não. Então, por isso que na minha concepção, na minha filosofia, não existe diferença entre cannabis medicinal e entre cannabis recreativa. A cannabis ela é uma só, porque ela é uma planta só, num processo de produção só. E aí, o que você vai fazer com ela é uma coisa bem pessoal sua, ou de acordo com a sua necessidade. Então, não tem distinção da planta. Incrível, mano, incrível. Até perguntar também qual que é a diferença entre sativa e índica. Que, tipo, a galera que deve estar assistindo deve achar, caralho, é leigo. Eu sou leigo pra caralho. Eu não manjo de nada, tá ligado? Os contatos que eu tive foram muito breves e, tipo, muito flashes da minha vida, tá ligado? Ô, Aldino, vou te falar uma coisa. Quem tá dentro dessa indústria não entende nada. E eu tô falando isso porque eu tô dentro dessa indústria, num país legalizado, no Canadá, e eu dou aula disso aqui dentro da indústria. Eu ensino, inclusive para os diretores da minha antiga empresa, por exemplo, ciência da cannabis. Eu ensino muito para os meus atuais chefes, que têm essa dispensária há 5 anos, sobre o que é cannabis, sobre o que é índica e sativa. Então, assim, ninguém pode ter vergonha ou qualquer coisa e ficar intimidado com nenhum tipo de pergunta em relação a cannabis, principalmente quando está conversando com o educador, porque essa é a parte que eu mais gosto. Mas, assim, isso são coisas que a gente vai ter que repetir por mais um século, assim, e que vão mudando de acordo com as pesquisas. Então, quando a gente fala, assim, de índica e sativa, isso a gente está falando de taxonomia, a gente está falando de nomenclatura. Então, lá no século XVIII, quando tinha aqueles senhores de barba, assim, pegando um caderninho e desenhando, aí pegava assim uma flor, né, e falava assim, tô vindo aqui nessa colônia, desenha uma planta e fala, vou dar o nome e bota o nome dele, né, porque tem sempre uma coisa egocêntrica, assim. E foi assim com a cannabis também. Então,
quem foi o cara que chama Carl Linnaeus, que foi o cara, um sueco, que viu a planta da cannabis e foi o primeiro a classificar ela. Desenhou lá e escreveu: essa aqui vai ser a cannabis, que já era um nome utilizado, não foi ele que inventou, porque a gente faz uso da cannabis há mais de 5.000 anos. 8.000 anos, tem dados aí. Então, e a gente tá na farmacopéia, foi a primeira a entrar acho que foi em, sei lá quantos antes de Cristo, mais de 5.000 anos, que ela foi a primeira vez que ela entrou na farmacopeia, né, que é o livro de medicina chinesa, há mais de 5.000 anos. Ela já é usada como medicina. Então, assim, isso que a gente está vivendo não tem nada de inovador. Pelo contrário, a gente está aprendendo o que a galera fazia no século XIX, que vendia na farmácia no século XIX, a gente está tendo que reaprender agora. Então, esse sueco foi lá e escreveu que essa era a cannabis sativa. Sem experimentar, ele só desenha e dá um nome e bota lá no livro. Alguns anos depois, uns 15 anos depois, foi um outro taxônomo, um francês, chamado Lamarck, e ele foi lá, viu que na Índia tinha um outro tipo, que ela era mais baixinha, pequenininha, com a folha mais larga, e aí, como ele viu lá na Índia, ele escreveu: essa cannabis é índica. Então, isso que a gente está falando é de nomenclatura. Aí, quando a gente passa tudo isso, né, dá um rebobina aí, vai lá para frente, e quando você chega no mercado ilegal, né, que foi esse mercado desde a proibição dos anos 30 até agora, as pessoas começaram a usar essa nomenclatura para poder distinguir os efeitos. Só que não tem nada nessas nomenclaturas que falam que a cannabis sativa ela é energética e a cannabis índica ela é relaxante. O que tem é só o nome, e as pessoas começaram a falar: não, essa aqui é índica porque ela relaxa, essa aqui é sativa porque ela dá energia. E é mais ou menos nesse espectro que a gente trabalha até hoje. Não é uma nomenclatura que satisfaz assim, o mercado. Tem já várias empresas que usam outras denominações, porque essas basicamente são erradas, é um mito, né, de falar Lemon Kush, Ice. E aí a gente, dentro disso, a gente tem tudo isso, tipo assim, toda essa variedade, mais milhares de variedades de cannabis no meio disso, que está sendo dividida, como eu falei antes, a cannabis é simples, mas a gente não pode ser simplista, não dá para você pegar uma planta que tem milhares de variedades e falar: só tem duas opções, ou ela é índica ou ela é sativa. Aí não dá. Então, o que a gente tem, e principalmente depois dos processos de hibridização, né, que aconteceu de cruza disso, desenfreada, e assim, ninguém tinha muita... você ganhava uma planta, você é um hibridizador. Você tem uma planta lá e você ganha uma planta que chegou lá da Índia, por exemplo, que chegou na Califórnia. Morango. Aí o que acontece? Você não está sabendo se aquela planta de onde ela veio direito, você não está sabendo quem foi que deu, você não testou essa planta para nada, porque não tinha laboratório para testar genética. Então você pega lá, aquela ali, uma planta que eu ganhei lá, tipo Tai, por exemplo, né, que é assim, dessas regiões, Oaxaca. Sempre essas coisas de cannabis tem... Kush, quando a gente fala Kush, é das montanhas de Hindu Kush na Índia. Então é porque vem daquela região hindu lá, das montanhas que chama Kush. A montanha chama Kush. Então é o Vale do Kush. É onde tem uma cultura muito grande de plantar cannabis lá. Uma hora eu chego lá. Mas assim, então tudo isso vem muito com a história da cannabis, mas nada científico. Então, o que a gente faz agora é esse processo de tentar estudar tudo isso, estudar a hibridização, fazer teste genético, para poder a gente conseguir falar melhor dessa planta e não ser simplista. Caramba, que incrível, né, mano? A gente vê que a cannabis tem um grande mundo. Nossa, é uma coisa muito profunda mesmo. A gente aqui passou por espectros políticos, por motivos sociais, por motivos aí, certo? Da história. A gente passou aí com informações do mercado, a gente passou aí com informações aí para consumidores e para produtores, a gente passou por informações históricas, botânicas, genéticas. Então, tipo assim, maconha é uma puta da cultura, que agrega diversas matérias diferentes.
E a gente se caminhando aqui pro final, eu quero agradecer muito você, muito mesmo, porque eu particularmente não conhecia, cara, 3% que você falou. 3% é o máximo que eu posso dizer, porque você realmente abriu minha cabeça. Eu não sou usuário de cannabis, tenho muitos amigos que são, não tenho nada contra, eu luto pela... Pode falar. Você falou no começo que usa os produtos da Bar, então você está usando sim. Ah, não, sim, mas eu digo assim, tipo, fumar Isso de é forma usar recreativa. cannabis. Não, sim, eu uso de forma cosmética, vou dizer assim, né, no rosto, que o creme da Bar pra mim é o melhor, não tem como. Tô experimentando até o negócio de pet, o shampoo de pet, tô passando no meu coelho, tô gostando, o bagulho tá da hora também. Então, pra você ver como que é versátil, eu tô passando um produto de cannabis no meu coelho. Eu tô usando um shampoo de cannabis no meu coelho, pra você ter ideia do quão rico essa planta pode ser e de quão benéfica para a sociedade, para a economia, para o mercado, para tudo ela pode nos ajudar. E por uma puta de uma questão de preconceito e perseguição social e racial, ela é demonizada, certo? Mas, mesmo assim, fiquei até interessado aí muito no assunto, de pesquisar cada vez mais a fundo. Eu anotei na minha mente aqui diversos aspectos que eu vou pesquisar, vou ver até se depois no in-off a gente pega os contatos para tirar algumas outras dúvidas, que, cara, eu adorei aqui esse bate-papo, eu amei. Espero que a rapaziada também que escutou, que assistiu, que nos acompanhou também, tenha gostado aqui, certo? Vou pedir para vocês fazer sua consideração final aí, você deixar suas redes sociais, você dar a sua última palavra, quiser deixar algum discurso aí pra rapaziada deixar aí, certo? Alguma recomendação também, certo? Alguma letra aí, fala mesmo. Ó, primeiro eu quero agradecer também de te conhecer, de estar aqui com você hoje, adorei. Agradecer também o pessoal da Bar, da linha da Bar, que é sempre muito bacana. E obrigada pelo convite. E para quem interessar nesse assunto, como você interessou, eu fiz uma cartilha. Justamente eu dei esse nome de cartilha porque ela fala sobre a ciência da cannabis. Então lá você sabe o que é o sistema endocannabinoide, você consegue ter um pouco de noção do processo, das perguntas que você tem que fazer para você adquirir um bom produto. Então, isso é uma preocupação que eu tive, porque várias pessoas sabem que cannabis é boa para muita coisa, só que não sabe por onde começar, onde achar, como, né? Às vezes a pessoa faz em casa ou compra de algum amigo e não sabe se aquilo lá tem qualidade. Então, meu trabalho é sempre focado em qualidade e em segurança. Eu acho que isso são coisas pilares, assim, da minha vida assim com cannabis, porque a gente tem que fazer o consumo da cannabis ser o mais seguro possível, com a mais alta qualidade possível. É só isso que vai garantir também desestigmatizar o uso da cannabis. Então isso é uma coisa essencial para mim. O que mais? O meu Instagram é @lunavargas. Tem também no canal do YouTube. Eu tenho um trabalho também de educação no Brasil, então eu trabalho aqui, né, com educação, como eu falei para vocês, e eu ensino ciência da cannabis, ensino sobre a indústria na Inflore, que é o meu curso online, para quem quer entrar nesse mercado. Então, assim, como eu te falei, esse mercado ele é muito dominado pelo capital, muito dominado por pessoas que às vezes não têm conhecimento sobre cannabis e não têm essa paixão pela planta. Então eu fiz esse curso para poder ensinar a ciência da cannabis, ensinar sobre indústria e fazer com que mais pessoas legais, com mais boas intenções, entrem nesse mercado e ocupem esse mercado, porque esse mercado é nosso, principalmente das mulheres que estão aí. Quero convidar todo mundo para ler a cartilha, entrar em contato comigo, e para a gente poder fazer dessa indústria um lugar melhor, um lugar que faça diferença mesmo, tanto na qualidade de vida das pessoas, quanto na alegria mesmo, porque desde que eu mudei de profissão e trabalho com cannabis, minha vida é melhor em todos os sentidos e também econômico. Então, para todo mundo que quiser conhecer um pouco mais desse universo canábico, me acrescenta lá no @lunavargas.
Então é isso, rapaziada. Deixa aqui o último salve aí pro Instagram Louco da Montanha. Um forte abraço, amigão, aqui dentro de nós aí, da linha Canábica da Barra, fortalecendo a amizade aí, entendeu? Então, muito obrigado você que assistiu, você que escutou, você que nos acompanhou até aqui. Uma satisfação enorme a gente inaugurar esse podcast. Vamos inaugurar trocando ideias sobre tudo, sobre cannabis, sobre sociologia, sobre filosofia, sobre sociedade, que aqui você pode achar que a gente tratou o tema principal de cannabis. Sim, só que a gente passou por muita coisa. A gente adentrou muito espectro, a gente desmembrou muito esse assunto que pega uma ramificação de quase tudo que se estuda hoje em dia, certo? Então, muito obrigado, você é uma pessoa maravilhosa. Um forte abraço, um cheiro a massa e te vejo na próxima. Feliz 4h20! Feliz 4h20!